Uau! Humildade é um tema interessante porque quando a gente estuda, por exemplo, o taoísmo, ele diz que a água ela representa a humildade. Por quê? A água ela está sempre descendo. Se você tem uma fenda, se tem um buraco, né, naturalmente a gravidade vai puxar a água para baixo, e ela vai se adaptando e vai entrando nos buracos, né? Então ele diz que a água ela é o elemento mais humilde. E no final das contas ele encontra o oceano, que é a grande água. Então ele, por essa humildade de descer, ele encontra algo que é maior. Eu acho interessante essa visão, porém acho que ela é um pouco arriscada. Né? Talvez o autor esteja se remetendo a algo um pouco diferente, um pouco mais sutil, mas pode ser muito mal interpretado, como que então eu tenho que desenvolver a humildade, então eu tenho que me rebaixar, eu tenho que estar abaixo sempre dos outros, né? Eu tenho que me humilhar. Se você olha no dicionário, o termo humilhação e a humildade eles estão relacionados. Né? Então, existe uma interpretação de humildade que é realmente essa questão de escassez, de ser pequeno, de se rebaixar, de ser inferior, né? Inadequado de alguma forma. Só que existe também uma outra interpretação, né? Uma das outras interpretações no próprio dicionário, que eu acho muito mais interessante da gente prestar atenção para não cair no erro de se inferiorizar ou de inferiorizar qualquer pessoa em qualquer circunstância. E essa interpretação é a consciência das suas próprias limitações. Isso na minha visão, é a forma mais adequada da gente definir a humildade saudável, né? É você reconhecer que você tem limites e nesse momento você tem certos limites. No passado você tinha outros limites. No futuro você terá outros limites. Então essa consciência e todo mundo também, né, tem esses limites e esses limites mudam. Então isso está muito mais relacionado com a modéstia e com a simplicidade do que com a inferiorização, né, de seja sua ou seja da outra pessoa. Então eu prefiro a humildade como algo que evita que você se julgue superior ao resto do que algo que faz com que você desça com relação ao resto, né? Então é importante justamente essa coisa de você enxergar que em essência nós somos iguais, nós temos o mesmo valor essencialmente, né? Nós, seres humanos e todos os seres, temos em essência o mesmo valor. Porém, né, com relação às circunstâncias externas, existem muitas diferenças. Então, todos nós somos diferentes, porém, e de mesmo valor. Essa tendência da mente de comparar, o que gera, na verdade, a necessidade de a gente parar e pensar nesse conceito da humildade, é que a mente ela tende constantemente a estar comparando. Né? E é um processo natural de você observar as diferenças e como se adequar a elas. Mas essa comparação ela começa a fechar as coisas em certas caixinhas e começa a posicionar quem está à frente, quem é melhor, quem é superior, quem é pior, quem está abaixo e quem é inferior. Né? E nós criamos até sistemas de cálculo de notas de posições, colocações em esportes, por exemplo, que colocam, né, um como melhor, a palavra, o campeão, né, outro é o segundo lugar, o terceiro, etc. Então, isso é verdadeiro com relação a uma circunstância em um certo momento, né? Mas em essência todas as circunstâncias estão mudando. Essa que é a grande sacada por trás da humildade. Se você observa que todas as circunstâncias estão constantemente mudando, então, como circunstâncias eu quero dizer a mente, as emoções, o corpo físico, as habilidades, as capacidades, uma situação financeira, um relacionamento, uma capacidade esportiva, uma posição, né, num ranking na faculdade, um diploma e por aí vai. Né? Todas essas questões, a partir do mundo sensório, todas elas estão atreladas à mudança.
Então uma hora um está em cima, outro está embaixo, outro está em cima, um está embaixo. O maior corredor do mundo, mais rápido de todos os tempos, se ele tiver uma lesãozinha, às vezes ele pode ficar paralisado na cama, uma pessoa com uma muleta ultrapassa ela naquele momento. Então isso é um dos motivos, por exemplo, porque eu estou citando tanto essa questão do esporte, né? Porque é muito claro essa coisa de ranking, quem é o melhor, quem é o pior, quem é o primeiro, quem é o segundo, isso é tudo organizado, institucionalizado, né? Quando um atleta tem uma lesão debilitante, é um dos fatores que levam muito à depressão, né? E por quê? Ele se julga como alguém superior, ele se bloqueia naquela situação de eu cheguei aqui, eu estou aqui, eu sou o melhor, eu sou o campeão, e de repente tudo aquilo se inverte quando ele tem uma lesão pesada, né? Que debilite ele de fato. Então, essa consciência de que as situações estão mudando e mal ou bem essa pessoa vai envelhecer, vai morrer, pode perder um membro, pode mil coisas podem acontecer. Inclusive, outra pessoa pode superá-lo de alguma forma. Então, a consciência da mutabilidade da vida em todos os aspectos e a consciência das suas próprias limitações, todos nós temos limitações, todos nós temos um limite físico, um limite mental nesse momento, e esse limite está mudando. Essa consciência nos traz a perspectiva de que realmente todos somos, em essência, iguais. A ideia é você respeitar o outro e respeitar a você também, como se você pudesse se ver de fora, você está respeitando a todos, né? Ou seja, a humildade nesse caso é não se deixar subir além, mas ao mesmo tempo não se deixar descer, ou seja, olhar todo mundo frontalmente. E essa que é a visão da humildade que eu acho mais interessante, ok? Então fica aí a dica, espero que tenha boas reflexões em cima do assunto. Abraço, tchau, tchau.